todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Deus colocou uma mensagem no meu coração, que pode ser muito bem exemplificada por esse filme e por tantos outros filmes, de lutadores quando estão praticamente com a luta perdida, está tudo acabado. Mas é interessante que de repente vem um tempo, e no segundo tempo as coisas parecem que a história é completamente diferente. O texto que eu li agora há alguns instantes, Romanos 8, 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vemos que quem escreveu esse texto era um homem que constantemente estava lutando. Ele declara no livro de Atos todas as perseguições que havia passado, as lutas que ele havia sofrido por defender a causa e o Evangelho, para defender o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu no seu corpo tantas coisas que eu e você talvez não seríamos nunca capazes de passar, sequer pelo menos por um pouquinho só do que ele passou. Mas é interessante que em todas as coisas ele foi vencedor, tanto que no final ele disse: olha, eu combati o bom combate, lutei a batalha, mas eu guardei a fé. Passou por todas essas coisas, mas no final ele tinha o espírito renovado, porque ele sabia que o melhor era Deus, e Deus nunca tinha saído da sua vida. Em todas as circunstâncias Deus estava presente. Interessante que esse mesmo homem escreve esse texto que nós lemos, e ele fala com uma propriedade muito grande, dizendo: olha, e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente, não são separadamente. As coisas que acontecem na nossa vida, todas elas formam um grande pacote, e nesse pacote elas contribuem para o nosso bem, se é que nós amamos a esse Deus. E se nós amamos a esse Deus, e se nós somos chamados por esse Deus e vivemos pelo seu decreto, eu tenho certeza absoluta que hoje o Senhor vai nos dar um segundo tempo nas nossas vidas. Eu sei que todos nós estamos enfrentando dificuldades diferentes, passamos por lutas completamente diferentes, mas servimos a um único Deus, a um Deus que nunca perdeu o controle, não sabe o que é perder uma batalha, e tampouco nunca perdeu a guerra. Ele é general por excelência, Senhor por propriedade, e Ele está conosco nessa manhã e tem uma palavra para os nossos corações. Alguém disse que coragem é o desejo de começar alguma coisa, mas que perseverança é o desejo de continuar o que foi começado. Nós precisamos de perseverança uma vez que nós começamos alguma coisa nas nossas vidas. Perseverança é a atitude que diz não quando a gente quer dizer sim para desistir. É a atitude que diz assim: olha, eu não vou desistir, não importam os obstáculos que venham pela frente. Se eu for perseverante, eu consigo chegar até o final, e o peso de glória vai ser para o nosso Senhor Jesus. A questão é que estamos, de certa forma, programados a buscar na Bíblia somente as palavras e os textos que nos fazem bem. Nós lemos normalmente na Bíblia a história daqueles que são vencedores, aqueles que conseguiram galgar ou alcançar uma posição ou chegar em algum lugar, e são tidos esses como os vencedores, os heróis da fé. Se nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que está registrado a história de muitos homens que perseveraram pela fé e atingiram aquilo que tinham se proposto uma vez que começaram na sua jornada. A verdade é que nós começamos a buscar na palavra do Senhor a vida dessas pessoas. E nós lemos aquilo que elas alcançaram, aquilo que elas fizeram, as vitórias que elas tiveram. E por tantas vezes, se você como eu também lê a Bíblia e às vezes se sente um pouco pequeno com relação àqueles que estão nela, a verdade é que enquanto nós vemos que eles foram vencedores, alguns momentos nós chegamos a pensar que nós não passamos de perdedores. Parece que está tudo tão difícil na nossa vida, tudo tão complicado, como se esses homens tivessem galgado as suas posições, sem ter passado por nenhuma provação, por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, por nenhum problema nas suas vidas. Então, como perdedores, nós pensamos que nunca conseguiremos atingir nada e tampouco chegaremos a lugar nenhum. Mas hoje, o Senhor Jesus Cristo está aqui, e Ele está pronto a nos dar um segundo tempo, um tempo onde o Seu nome seja glorificado pelas nossas vidas. Aleluias! Nós precisamos entender, gente, que os mais que vencedores que são citados na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, alcançaram as suas vitórias passo a passo. Nada aconteceu da noite para o dia. Foi de luta a luta, de vitória em vitória, de desafio a desafio, mas sempre empregando o seguinte: a fé
força de vontade e o negar-se a si mesmo. Só alcançaram alguma coisa quando eles tinham esses 3 ingredientes num pacote só. Tinham que ter fé, tinham que ter força de vontade e tinham que estar dispostos a negarem-se durante o caminho para que o Senhor pudesse brilhar sobre as suas vidas. Eles alcançaram pequenas vitórias dia a dia, mas sempre permaneceram fiéis aos ideais que estavam nos seus corações ou os ideais que Deus havia colocado nos seus corações. Nós lemos sempre na Bíblia aonde eles estão, aonde eles chegaram, mas dificilmente nós temos tempo para ver os lugares que eles passaram, aquilo que eles tiveram que enfrentar para chegar aonde nós estamos naquele momento lendo, vendo vitórias maravilhosas, vendo conquistas fantásticas, mas não perdemos o nosso tempo de ver o caminho que foi tomado para que chegassem até ali. E eles sempre permaneceram lutando, fiéis, consagrando as suas vidas, deixando as suas próprias vontades para trás, para ver com que a vontade de Deus se cumprisse. Então, nós nos alegramos com os seus feitos. Nós felicitamos-nos por tantas vezes por saber que somos parte dessa família que tem tantos campeões, que tem tantos nomes que estão na Bíblia, que um dia nós vamos ver face a face, vamos conhecê-los de perto, porque iremos para o lugar aonde eles estão. Está sendo preparado para nós e nós sendo preparado para esse lugar. Verdade é que nós não consideramos os caminhos que passaram. Nós nos alegramos com seus feitos, sim. Nós não sabemos o quanto custou para que os feitos chegassem nas suas mãos. Mas eu te explico e te digo e falo com autoridade essa manhã. Não existe triunfo repentino. Não existe nada que acontece da noite para o dia. Não existe nada que simplesmente brote e você diga, aconteceu comigo, de forma alguma. Tem que haver uma história, porque senão não há um Deus agindo na história da sua vida. Não existe triunfo repentino. E tampouco existe amadurecimento espiritual que seja produto do azar, da sorte. Olha, eu cresci espiritualmente, de forma alguma. Você só cresce espiritualmente na medida em que as lutas, as batalhas, os desafios aparecem na sua vida. E a cada vitória que você tem, mais você cresce e mais o Senhor resplandece através da sua vida. Aleluias! Aleluias! O sucesso e a vitória em todas as áreas da nossa vida vão exigir trabalho e sacrifício. Não existe vitória e tampouco sucesso aonde não existiu trabalho e aonde tampouco existiu o sacrifício. O sacrifício existe em toda situação que Deus propõe em nossas vidas. Então, nós erramos ao tentarmos alcançar os nossos objetivos de imediato, pensando o que vai acontecer já. Plantando hoje e querendo colher ontem, ou talvez amanhã, mas existe um tempo para que as coisas cheguem a seu amadurecimento e que nós possamos tomar em nossas mãos. E também passa pela nossa cabeça que nós desanimamos quando parece que os outros estão progredindo e nós permanecemos estancados no mesmo lugar. Parece que no quadrilátero da vida, a única forma que nós estamos atingindo o nosso adversário é com o nosso próprio rosto. A única forma que ele sente é quando ele pega com os seus punhos no nosso rosto, no nosso corpo, e esse é o único contato que nós estamos tendo, ou seja, só apanhamos. Nós nunca batemos. E aonde estão as promessas do Senhor? Que Ele nos colocaria em cima e não embaixo. Que Ele nos colocaria na frente e não atrás. Que nós seríamos cabeça e não cauda. A verdade é que nós estamos vendo a vida de uma forma tão simples, apanhando por tantas vezes e deixando as coisas acontecerem. A palavra do dia é essa: precisamos perseverar. E perseverar significa negarmos a dar-nos por vencidos, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar das lutas e apesar das provações. Precisamos perseverar. Podemos falar de perseverança no sentido de permanecermos na fé. Falar de perseverança no sentido de que pela fé nós podemos mover montanhas. Mas eu não tenho visto muitas montanhas sendo movidas nesses dias. Eu não tenho visto tantos milagres acontecer nesses dias. Mas eu sirvo a um Deus que move montanhas sim, e que faz milagres sim. Mas eu entendo que o problema não está nele, o problema está em nós. E nós precisamos, uma vez mais, reassumir a nossa posição como filhos de Deus e começar a lutar da forma que Ele nos ensina. Nós podemos mover montanhas sim, nós podemos ver as coisas acontecerem, mas permitam-me nessa manhã falar de um outro tipo de perseverança.
Da perseverança no sentido de nós não desistirmos da luta, de nós simplesmente não lançarmos a toalha dizendo, olha, eu não consigo, eu não aguento mais, está tudo acabado. No sentido de nós não abrirmos a mão da vida em abundância que nos foi prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos estão fazendo isso, estão simplesmente dizendo, olha, eu não consigo mais, eu simplesmente vou abandonar, porque as coisas estão muito difíceis. O Senhor quer mudar as nossas vidas, e o Senhor está aqui para mudar as nossas vidas, e Ele começa mudando conceitos, e conceitos que às vezes são muito pequenos para o tamanho do Deus que nós servimos. Perseverança necessária para nós prosseguirmos quando nos trapaceiam, perseverança que nós precisamos quando um amigo nos trai, perseverança que você perde quando você perde um ente querido na sua família. Perseverança quando você está lutando contra enfermidades que não sabe de onde vêm, para onde vão, mas são repetitivas. Toda semana acontece uma coisa nova e nós não sabemos de onde vem, mas em nome do Senhor elas vão embora, porque a glória é para o nome dEle. Perseverança porque você está passando por uma crise financeira e você não vê mais saída. A perseverança, porque a tragédia alcançou a tua casa, ou talvez a casa da tua parentela. Perseverança, porque o teu casamento está fracassando. Perseverança, porque os teus negócios ou o seu emprego está a risco. Perseverança, porque os teus resultados na escola não estão atingindo o grau de dedicação que você está dando. Tudo isso tem acontecido, e tudo isso está fazendo com que vidas digam, eu vou parar por aqui. E tem muitos que pararam, porque disseram, eu não consigo mais estudar, porque eu nunca tenho notas boas, e sua vida está estacionada há dezenas de anos atrás, mas o Senhor te chama uma vez mais, dizendo, eu te esforço, eu te ajudo, eu faço cumprir na sua vida as promessas que eu te dei. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu não sou um desportista. Nunca tive muita afinidade com o esporte. Esses dias eu tive que agradecer a Deus pela perda do rim, porque só assim para mim perder um pouco de peso. Foi a única forma. Porque eu começo a fazer ginástica em casa e dali a pouco não dá certo. Eu comprei um elíptico, e eu já fiz 2 exercícios bons com ele, um para tirar do carro e outro para mover do lugar. De tanto que eu gosto de esporte. E foram 2 exercícios tremendos. E eu vou ter que mover de novo, que eu quero colocar o carro na garagem. Então já tem uma terceira hipótese. Mas eu sou assim. Eu não sou muito ligado em esporte. A Copa do Mundo para mim tanto faz se tiver ou não. Não me importa isso. Eu não tenho paciência para futebol. Não tenho paciência para nada disso. Mas há anos atrás, antes de eu conhecer o Senhor, tinham 2 esportes, entre aspas, que eu gostava. Um era o boxe. Eu achava fantástico um homem bater no outro. E principalmente quando não era eu que estava lá. Era muito bom. Mas eu já gostava do MMA também, ainda quando não era reconhecido. E não era essa carnificina que está na televisão hoje em dia. E que vocês pagam para assistir. A minha opinião com relação a isso é que isso daí é anátema. Isso é maldição. E o Senhor fala que anátema não deve estar dentro da nossa casa. E é pecado porque tem muita gente pagando para colocar em casa aquilo que deveria estar longe. Em nome de Jesus. Mas são 2 esportes que têm os seus fãs, às vezes muito alucinados até por isso. Mas é interessante que os lutadores desses esportes, eles têm que passar por uma disciplina. Eles precisam se dedicar tanto fisicamente quanto psicologicamente. O cidadão pode ser um maior em músculos, como eu, e subir no ringue e pegar um pequenininho, mas se ele não estiver preparado psicologicamente, ele apanha e sai envergonhado. Então ele tem que estar preparado. Ele tem que se condicionar ao seu adversário antes de entrar no ringue. Ele tem que conhecer o adversário muito mais do que saber o que ele sabe fazer. Ele tem que reconhecer com quem ele vai lutar. E eles passam tempo estudando o seu adversário. Tempo buscando as falhas que eles cometem. E daí quando ele sobe no ringue, ele fala assim, ali é o ponto fraco. Se eu bater ali, eu ganho. É essa forma que eles trabalham. Eles entram na luta vendo o seu potencial e não o tamanho do seu oponente. Tem uma história parecida assim, de Davi com Golias. Ele não viu o tamanho do Golias, mas ele viu aquilo que Deus fazia nele quando ele estava cheio do Espírito Santo. Ele falou assim, o adversário é pequeno, porque o meu Deus é grande. Mas eu penso, gente, que o boxe pode nos ilustrar muito bem o que está acontecendo com a gente nesses dias. Porque a vida pode ser representada por um quadrilátero de um ringue.
4 cantos cercado por uma corda, e às vezes a gente diz, olha, eu estou encurralado, eu não tenho para onde ir. Aqui vai ser o meu fim. De um lado estamos nós, preparadíssimos. E do outro lado estão as dificuldades que avançam diariamente. E sem ter dó, sem pedir licença, elas nos atacam sem regras, não querendo simplesmente nos vencer, mas elas tentam nos matar. Elas tentam acabar completamente com as nossas vidas. E pela falta de perseverança, o problema maior que acontece é que a gente acaba baixando a nossa guarda. Os problemas começam a chegar e a gente começa a se sentir intimidado. E daí a gente já não tem mais uma vida de oração, a gente já não busca mais a palavra, a gente fica à mercê da vida, e o inimigo começa a achar o ponto fraco e atacar as nossas vidas incansavelmente. Então, se nós baixamos a nossa guarda, nós nos tornamos vulneráveis aos piores golpes. E sem dúvida nenhuma nós vamos sofrer um nocaute. Nós vamos cair e vai acabar, vão dizer assim, olha, esse daí já não dá mais para nada. Os golpes recebidos, enquanto nós estamos com a nossa guarda baixa, são cada vez mais dolorosos, porque o oponente só busca o lugar que já está machucado. Os golpes parecem ser mais potentes, mas não são. É que ele está batendo na mesma ferida. Ele está procurando o mesmo lugar para te fazer sangrar uma vez mais e outra vez mais. A dor no corpo se torna insuportável, que até os teus ossos começam a ser doídos. Você começa a sentir a tua carne praticamente sendo moída. A exaustão e o desgaste físico e emocional começam a fazer com que você fraqueje, a ponto de você pensar em jogar a toalha e dizer assim, olha, eu me rendo, pare, eu não consigo mais, eu desisto dessa batalha, eu estou entregando os pontos porque eu não consigo mais, eu não tenho mais jeito nenhum, eu não consigo sair da posição aonde eu estou. Mas hoje, o Senhor encheu o meu coração nessa madrugada e me deu autoridade para te dizer. Ele te põe em pé e diz assim, eu quero falar contigo. Se você estava caído na lona da vida, o Senhor mesmo te levanta e te diz, eu te esforço e te tomo pela minha mão direita, porque tenho planos com a tua vida. Aleluias! 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 O boxe tem as suas regras. E uma das regras que mais me chamava a atenção, gente, era o intervalo. Porque era 3 minutos o cidadão batendo ou apanhando, e daí ele tinha 1 minuto para tomar um fôlego, para voltar a bater ou a apanhar. Então nesse 1 minuto ele sentava, davam água para ele, e vinham aconselhá-lo onde que ele estava errando, o que ele precisava fazer para voltar à luta. Chegavam no seu ouvido e falavam muitas palavras. Mas mais interessante do que aquele que aconselhava, era a multidão que estava sentada. E normalmente, se eu fosse lutar do lado esquerdo, pode saber que aqueles que torciam para o lado direito ficavam atrás de mim. Se eu fosse lutar do lado direito, os que torciam pelo meu adversário iam ficar aqui, ó, bem atrás de mim. Porque na hora do intervalo vinha a pressão, gente. Na hora do intervalo, enquanto um dizia que eu podia, que eu ia conseguir fazer, que dava tudo certo, tinha uma multidão inteira dizendo assim, você já perdeu. Não levante. Você já apanhou tanto que não dá para continuar. Olha, fica aí mesmo, desiste. Diz que dá, olha, você entrega a luta, você desiste de todas as coisas. Era muito interessante o intervalo. Porque no intervalo, às vezes, a pessoa voltava com um vigor tão grande, e nos poucos segundos do segundo tempo, a vitória era garantida. O que acontecia no intervalo era muito mais importante do que tinha acontecido no primeiro tempo. O que acontecia no intervalo dava a continuidade do segundo tempo. Ainda nesse intervalo, escutavam dizendo assim, olha, seu tempo ainda não acabou. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você entregar as pontas. Não é tempo de você voltar e dizer assim, olha, eu vou passar por uma derrota vergonhosa. Mas é tempo de você retornar e entender que existe uma vitória extraordinária. E essa vitória é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo nessa manhã com você que nem sabe mais por onde e com quem está lutando. Eu falo com você que já perdeu a conta da quantidade de golpes que ha recebido e está recebendo na sua vida. Eu falo com você que não entende o que está acontecendo com sua vida financeira. Eu falo com você que não sabe o que está passando no seu casamento e na sua vida espiritual. Eu falo com você que está se sentindo abatido, cansado, quase morto, e está por isso a ponto de desistir. E a palavra que eu te digo é essa: persevere. Persevere, permaneça no Senhor, porque você está apenas no intervalo.
Você está apenas no intervalo. Você está naquele 1 minuto onde você está recebendo água e conselhos para entrar no segundo tempo. E quando você entrar no segundo tempo, tenha certeza que a vitória é tua. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias! O seu segundo tempo começa agora. Então entendo que nesse canto do quadrilátero, que você disse estar acabado, que você está dizendo assim, não tem mais jeito, está o seu conselheiro chamado Jesus Cristo. E Ele está ali não simplesmente para te dar água fresca, mas está ali para te dar conselhos. E não somente conselhos que vão passar no dia de amanhã, mas conselhos que são palavras eternas e que virão a mudar a sua vida por completo. Então, eu quero que você feche os seus ouvidos para aquilo que a multidão do adversário está te dizendo. Para aqueles que não acreditam no teu potencial, para aqueles que não acreditam em quem você é, para aqueles que não acreditam na mudança que você já teve no Senhor, para aqueles que pensam que é o inimigo que está assim vencendo você e você está completamente terminado. Feche os seus ouvidos para essas vozes, mas escute a voz do nosso amado mestre, do nosso bom conselheiro, que diz assim, é tempo de começar coisas novas. Feche o seu ouvido para a multidão que diz tantas coisas que você não precisa ouvir. A multidão diz que você é um perdedor, que você é um falido, que aonde você coloca a mão, tudo se acaba, que você não consegue manter um relacionamento estável porque você é um insensato. Escute somente o que Jesus te diz. E Ele te diz, fui eu mesmo que te escolhi, e eu não te desamparo. Ainda que um exército se levante contra você, tenho certeza que Jesus está em pé ao teu lado, dizendo, a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluias! Escute o que Jesus te diz. E então, no intervalo da luta da vida, enquanto a multidão eufórica está torcendo para que você perca, o Senhor Jesus está em pé, celebrando a tua vitória. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas eu tenho certeza absoluta que cada vitória nossa agrada o seu coração. E nós vamos sair daqui hoje vitoriosos em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias! No intervalo da luta da vida, a multidão eufórica gritava o seguinte, cale-se, ninguém te ouve. Os teus gritos incomodam. O teu pensar me incomoda. Mas lembrem-se, a Bíblia diz que mandavam o cego se calar. Não perturbe o mestre, cego. Não grite. A multidão dizia, fique calado, você vai atrapalhar o que estava passando. Mas o cego estava pensando o seguinte, ele estava cansado dos anos de sofrimento que ele teve. Ele estava cansado daquela luta de desolação, da vergonha de ter que esmolar todos os dias. Mas ele tinha a certeza que a incerteza das trevas poderiam acabar naquele momento, porque o mestre estava a caminho. Então ele não colocou a voz da multidão, ele não colocou o seu ouvido na multidão, ele pôs o seu ouvido naquilo que o mestre falava. E quando ele coloca o ouvido naquilo que o mestre diz, o milagre acontece. Chegou o segundo tempo daquele homem cego, e a primeira coisa que ele viu foi a face do nosso amado Jesus. Aleluias! A vida bateu, espanqueou, fez tudo contra aquele homem, mas chegou um homem que podia mudar a sua vida. Expresse do intervalo, meu querido, esquece a multidão, mas se apegue naquilo que o Senhor te fala, e você vai ver a face dele nesse momento que você está enfrentando. Aleluias! Na luta da vida, a multidão sempre diz, fulano morreu disto. Você fica doente e alguém fala, não tem saída. Eu já vi pessoas ficarem melhores que você e acabou. Você está com o pé na cova, acerta a sua vida. Não tem mais tempo, não tem mais condição para você. O mundo fala isso, a voz diz isso, a multidão fala isso. Mas enquanto o rei Ezequias estava deitado no seu leito chorando, dizendo, chegou o meu momento, Deus resolve mudar a sua história e garante a ele um segundo tempo de 15 anos mais. Oh, você não vai morrer dessa enfermidade não, essa enfermidade vai passar porque eu tenho planos para a sua vida. Simplesmente conserta a tua casa, endireita a sua vida e tenha certeza que eu vou operar sim em você e através de você. Você tem pensado que você vai morrer com a tua situação
situação, tem achado que a enfermidade que chegou na sua família do outro lado do mundo é algo terminal, algo que todos estão dizendo que está acabado, consulte ao doutor Jesus Cristo hoje e tenha certeza que Ele pode muito mais do que a medicina, porque Ele é aquele que formou a própria vida. Aleluias! Aleluias! Na luta da vida, a multidão sempre diz: isso não vai dar certo. Nem tente. Você está louco. Não é por aí o caminho. Ninguém consegue fazer dessa forma. Falaram isso para uma viúva durante um intervalo. Ela não tinha azeite, não tinha farinha, estava acabando tudo na sua casa. Mas de repente chega alguém que fala assim: olha, não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar azeite na botija. O milagre do Senhor, ele acontece. E quando essa mulher vai e faz aquilo que o profeta está falando, ela começa a vivenciar o segundo tempo. Não foi um tempo mais de escassez, mas foi um tempo de sobra dentro da sua casa. Se a tua preocupação tem sido na área financeira, se a tua preocupação tem sido na tua área, no teu dia a dia, parece que o dinheiro tem que criar perna, pare com essa história. Mas comece a entregar o pouco que você tem nas mãos daquele que tudo faz. Quando você começa a ser fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Ele é fiel para fazer com que as coisas aconteçam, mas Ele tem uma ordem para que essas coisas aconteçam. Se as coisas estão de ponta cabeça na sua casa, coloque sua casa na forma certa e comece a saber que é primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, elas te serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Na luta da vida, a multidão sempre diz: a lei diz que não pode. Fulano tentou e não deu certo. Vai contra aquilo que os homens determinaram que é o certo. Mas José, após ter sido traído, caluniado, ter sido maltratado, vendido, dado por morto, preso, após de passar por todas essas coisas, tinha um último detalhe que as pessoas passam por cima. Ele não tinha cidadania, mas ele tinha os sonhos de Deus. E com os sonhos de Deus, ele chegou a ser governador do Egito. Esse Deus é o Deus que nós servimos. É um Deus, sim, que respeita e nos ordena respeitarmos a lei. Mas é um Deus que é o justo juiz. E se Ele dá sonhos, se Ele dá palavra, se Ele dá promessa, Ele é fiel para cumprir. Ainda hoje, Ele levanta homens, mas Ele abaixa homens. Hoje Ele põe, mas amanhã Ele tira. Ele tem poder para levantar e tem poder para abater. O que nós precisamos fazer é confiar integralmente nele. Se Ele disse que vai ter, pode começar a festejar, porque está chegando em nome de Jesus. Aleluias! Alguns meses atrás fui pregar numa igreja e algo muito interessante aconteceu, porque Deus mandou falar sobre o poder da concordância. A igreja está esquecendo desse poder. A Bíblia diz assim: olha, se dois concordarem na terra, o Senhor, Ele cumpre. Se dois concordarem. Eu quero que você seja uma bênção, jura. Se você concordar comigo, ninguém te segura. Eu quero que Deus abra uma porta de uma igreja tão grande para você, que tampa seja pequena. Então, se você concordar com o que eu concordo, Deus vai fazer no céu. Se nós concordarmos, o mundo espiritual se move. Eu quero que vidas sejam curadas nessa casa. Mas se você não concordar comigo, isso não acontece. Eu quero que vidas sejam salvas nessa terra. Mas se você não concordar, isso não passa. Então nós precisamos concordar. E quando nós concordamos, o Senhor faz. Preguei sobre isso. E termino de orar, termino de pregar, o pastor fala: pode orar. E eu faço um apelo, vem a igreja inteira para frente. Mas eu fui orar por um irmão que estava deitado no chão. E eu comecei a orar por esse irmão. Falei: Deus, eu uno meu coração com o coração desse irmão. O que ele está pedindo, o Senhor faz, porque ele precisa. E eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor vai fazer. Mas 2 semanas depois me encontro com o irmão na rua. Ele veio correndo, me deu um abraço, me deu um beijo. E eu não gosto muito de receber beijo de homem. Mas ele me deu. Falou: pastor, estou muito feliz. Eu falei: que bom. Pastor, eu estou muito feliz. Eu falei: tá bom. O senhor não está entendendo? Eu falei: claro que não, explica. Aquele dia que o senhor orou por mim na igreja, 2 semanas atrás, um pouquinho mais, o senhor está lembrado? Estou. Nós concordamos, pastor. Eu
Falei, concordamos, e daí? Ele falou, daí está aqui, pastor. Acabei de sair da Driver License, me deram uma carteira para 8 anos. Não tenho social, não tenho documento nenhum, mas Jesus foi comigo. Ele mandou eu ir lá hoje, está aqui a minha carteira na minha mão, para a glória do Senhor Jesus. Deus faz. Ele não tem barreiras para fazer. Nós estamos perdendo tempo de não concordarmos com o milagre. Eu e o Júlio, esses dias, tomamos um café gostoso junto. E eu falei para o Júlio assim, Júlio, ano que vem nós vamos para Israel, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a Santa Ceia da Páscoa lá em Israel ano que vem. Concordamos. O documento vai chegar até o dia em glória do Senhor Jesus. Porque Deus faz. Você precisa concordar com alguma coisa? Então ache alguém que você sabe que vai orar com você. E que vai dizer assim, eu concordo com a tua bênção. E tenha certeza que o Senhor vai fazer. Porque a glória é para o nome dEle. Nós devemos respeitar as leis, sim. Mas nós não podemos deixar com que os sonhos de Deus sejam cumpridos, porque a lei está no meio do caminho. Deus muda as leis e muda as situações. E eu tenho certeza que Ele está mudando hoje, está fazendo milagres aqui hoje. Em nome de Jesus. Aleluias! O Senhor, Ele não reúne o seu povo em vão, de forma alguma. Para terminar, na luta da vida, a multidão diz, todos passam por isso. É assim mesmo. Desistir faz parte. Se você não vai perseverar, não tem problema. Tantos já pararam. Fica tranquilo. Isso é muito grande para você. Eu não escuto o que a multidão fala. Já há muitos anos. Eu escuto o que o Senhor me fala. E se o Senhor falou que Ele vai pôr, Ele vai pôr. Se o Senhor vai tirar, Ele vai tirar. Se o Senhor vai dar, Ele vai dar. O que importa é quem nós estamos ouvindo. O que está acontecendo no intervalo da sua vida. A primeira round já passou, o segundo está pronto para começar. E que voz que você está ouvindo? Deixa eu te dizer o que o Senhor te diz hoje. Nada que passa na sua vida o pega de surpresa. Ele conhece a tua história. Ele sabe as palavras que vão sair da sua boca antes que você pense. Ele sabe quantos cabelos você tem ou não tem na sua cabeça. Ele sabe os seus dias de vida. Mas Ele também sabe que você estava quase deixando de perseverar. E então Ele me acordou nessa madrugada e me mandou aqui para te dizer o seguinte, acabou o intervalo. Acabou o intervalo. Hoje começa o segundo tempo. Aleluia. Aleluias. Chegou o segundo tempo. E no segundo tempo nós vamos estar cheios do vigor. Porque a força do Senhor, ela nos levanta. Aleluias. Oséias, no capítulo 6, até o versículo 3, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Chuva serôdia. A Bíblia de Almeida, e esse ponto eu tirei dali, porque a explicação é fantástica, diz assim, o genuíno arrependimento do povo de Deus ia trazer-lhes uma renovada vida espiritual. Nós estamos precisando nos arrepender, sim. Porque às vezes nós somos tão carnais com o que acontece no dia a dia, e daí nós queremos nos vestir de espiritualidade no domingo. E ainda quando nós não revezamos os domingos. Né? Porque daqui uns dias vamos começar a fazer culto um domingo por mês só, porque é suficiente. Então a gente está sendo muito carnal às vezes. E esperando muito do espiritual. Mas o Senhor quer que a gente se arrependa. Porque se tem tantas coisas que estão fora do nosso controle,
nunca saíram do controle dele. E o arrependimento faz com que ele volte a tomar conta das nossas vidas uma vez mais. Precisamos nos arrepender. E eu digo precisamos porque começa em mim. Porque esses últimos dias a minha casa tem sido atacada por todo tipo de doença repetitiva. A Eibra fica bem um dia, no outro ela está mal. Quando a Eibra melhora, a Kátia fica ruim. A Kátia fica bem e eu estou doente. Eu não aceito mais isso na minha casa em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito sair de casa brabo com a doença ao invés de sair de casa agradecido pela saúde. Eu não aguento mais levantar e ficar pensando o que vai me surpreender hoje. Eu não consigo mais viver dessa forma, então eu preciso me arrepender. E saber que o Senhor tem sim para mim também o second round. E nesse tempo que começa agora, na minha vida, na minha casa, nós vamos poder glorificar o nome do Senhor todos os dias. Todos os dias. Em toda circunstância, eu rejeito o que está acontecendo na minha casa, na sua casa. Eu não aceito o que está passando no nosso meio. De chegar domingo atrás domingo em famílias e famílias não estarem na igreja porque estão doentes. Eu não aceito porque nós servimos ao Deus que cura. Precisamos mudar a nossa visão e nos arrepender, porque o Senhor é tudo em nós. Mas tem que ser visto como tudo, e não como parte. O Senhor permitiu que chegasse a enfermidade. O Senhor permitiu que chegasse a falta de dinheiro. Minha situação está assim porque Ele deixou. E daí nós estamos simplesmente nos acuando e deixando com que o próprio inimigo venha no intervalo encher a nossa cabeça com coisas que não são. Então o Senhor vem aqui hoje falar de uma forma clara. Arrependimento. Precisamos nos arrepender. Porque ao invés de ouvir que Deus vai fazer, estamos escutando o que o diabo quer destruir. E o diabo está vencido hoje, em nome de Jesus. Aleluias! À medida que os fiéis chegassem a conhecer melhor ao Senhor, Ele viria com a chuva, trazendo-lhes mais vida e bênçãos espirituais. A água representa o doce Espírito Santo que está aqui no nosso meio. A água representa a limpeza. A chuva temporã é aquela que cai na época de arar e de semear a terra. O Senhor não tem deixado de andar conosco. Ainda que esses dias tenham sido maus, ainda que as coisas não estejam tão bem, o Senhor está conosco todos os dias dando a chuva temporã. Porque a terra estava sendo arada. A terra estava sendo preparada nesses dias. Estávamos sendo moídos sim nesses dias. Mas agora chegou a chuva serôdia. E a chuva serôdia, ela é fantástica. Porque ela só aparece no segundo round. Ela só aparece no segundo tempo. O primeiro tempo é a chuva temporã. Depois vem a chuva serôdia. E a chuva serôdia é a que cai na época da colheita. E eu não tenho dúvidas para te dizer hoje que nós vamos começar a colher para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ainda que pareça que é loucura, o Senhor vai agir na nossa loucura para a glória do seu santo nome. A chuva serôdia cai na época da colheita. Ela simboliza a obra do Espírito Santo no período e na vida da igreja. E eu tenho certeza que essa chuva está caindo no nosso meio hoje, ainda que sem barulho, mas com a presença. A chuva está aqui, o Espírito Santo está aqui, trabalhando nas nossas vidas, orientando-nos naquilo que nós precisamos mudar. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês e pedindo para que vocês se levantem, por favor, que nós estamos no segundo tempo. A chuva serôdia e a época da colheita em nossas vidas chegou. Aleluias! E se chegou, nós vamos nos molhar. Porque o Senhor tem promessas individuais, mas que vai fortalecer aquilo que é coletivo. A igreja do Senhor vai passar por um renovo. Escutem o que eu estou dizendo. Está chegando um renovo nessa casa. E começa dentro da sua casa. Com milagres que você vai ter essa semana ainda. Porque o Senhor é fiel para tudo.